Criançada bonita, vamos para as atividades de ciências dessa semana, tá? Hoje vocês farão a página 4. Na verdade, é só ler o texto que está lá na página 4, tá? Esse texto fala sobre calor e temperatura. Olha só. O calor do Sol aquece a Terra e é essencial para a vida em nosso planeta. Se não tivesse Sol no nosso planeta, nosso planeta não teria vida, tá? Se não fosse por isso, ó lá, as temperaturas na Terra seriam muito baixas e provavelmente a vida não se desenvolveria. Então, se não tivesse Sol, também não ia ter vida no planeta Terra, porque ia ser muito frio, né? Olha lá, os raios de sol atingem a superfície terrestre de maneiras diferentes. Por isso, alguns locais recebem mais luz e calor que os outros. Em virtude disso, existem lugares mais quentes, né, com temperaturas maiores, e outros mais frios, com temperaturas menores. Então, pelos estudos de vocês, né, a gente sabe que o Sol ele não atinge a Terra com a mesma proporção em todos os lugares. Tem lugar que o Sol bate mais, tem lugar que o Sol bate menos, tem época do ano, né, que o Sol é mais forte, tem época do ano que o Sol não é tão forte, e isso interfere nas temperaturas, né, do frio ou do calor. Aí, na apostila de vocês, tem uma curiosidade falando assim, ó. Para determinar a temperatura de um corpo, né? A gente estava falando da Terra, mas e do nosso corpo? Ah lá. De maneira mais precisa, utiliza-se um instrumento chamado de termômetro. Então, para a gente medir a temperatura do nosso corpo, a gente utiliza o termômetro, né? Que todo mundo já conhece. No Brasil, usa-se a escala Celsius para representar medidas de temperatura. Por exemplo, podemos dizer que a temperatura média de São Paulo no mês de março é de 24 graus Celsius, representada por 24, olha lá, uma bolinha e a letra C. Essa bolinha, letra C, significa graus Celsius. Quando alguém lê a temperatura, é comum que se diga somente graus, mas isso não está correto, pois existem outros tipos de escala, como a escala Fahrenheit, que utiliza o grau Fahrenheit como unidade. Então, olha só, a gente, quando vai ler alguma temperatura, é importante a gente dizer o Celsius, tá? Às vezes, né, no decorrer dos dias, assim, a gente fala assim, qual a temperatura hoje? Hoje está 23 graus, só fala graus. Mas seria bem interessante, bem importante falar 23 graus Celsius, tá? Porque esse é o nome dado para a nossa temperatura. O Fahrenheit também é uma escala utilizada, é uma unidade utilizada, só que é em outros países de língua inglesa, tá? Então, no país que fala inglês, em vez de falar Celsius, eles falam Fahrenheit, tá bom? Depois, pessoal, embaixo lá da imagem fala assim: a temperatura de um lugar, objeto ou pessoa está relacionada com a quantidade de energia térmica presente. Ou seja, quanto maior for a energia térmica de algo, maior será sua temperatura. Quando essa energia térmica passa de um corpo para outro, ela é chamada de calor, tá? Então, olha só. A temperatura de um lugar, de objeto ou pessoa, ela está relacionada à quantidade de energia térmica presente nela, né? Então, quanto maior for essa energia térmica, maior será a temperatura, né? E quando uma energia passa de um corpo para outro, a gente está chamando de calor, que é o que acontece. O Sol, ele passa o calor para a Terra e a gente sente esse calor do Sol que vem da Terra, tá bom? Por isso que em dias muito quentes a gente diz, nossa, que calor, tá bom? Tá aí a explicação do nome. Então, olha só. O calor é a energia térmica que é transferida naturalmente de algo, lugar, pessoa ou objeto, com temperatura maior para algo com temperatura menor. Então, às vezes, né, a gente está lá com calor e a gente põe a mão num lugar gelado. O que a gente vai sentir?
frio, né? Vai sentir que está gelado aquele lugar. Mas se o lugar está muito quente, por exemplo, o asfalto, um dia que está muito sol, e a gente anda descalço, o que acontece? Até chega a queimar, parece que queima nosso pé de tão quente que tá, né? O calor do chão, do asfalto, passa para o nosso pé, para o nosso corpo. Terminando aí. Ao considerarmos o Sol e a Terra, por exemplo, podemos dizer que o calor é transferido do Sol para o nosso planeta, né? Já falei para vocês. Então, a gente pode dizer que o calor que é transferido do Sol para o nosso planeta, tá? Pessoal, é o seguinte, depois que vocês lerem toda essa página 4 aí de ciências, vocês vão lá no caderno e vocês vão responder essas 5 perguntinhas para mim. Essas perguntinhas estão relacionadas a esse texto que vocês leram. Então, não precisa copiar a pergunta, só se quiser mesmo, né? Fica mais bonitinho. E vocês vão colocar lá número 1. Qual o nome da estrela que aquece a Terra e é essencial para a vida em nosso planeta? Põe a resposta. Número 2. Por que existem lugares mais quentes, com temperaturas maiores, e outros mais frios, com temperaturas menores? Número 3. Como é chamado o instrumento que determina a temperatura de um corpo de maneira mais precisa? Número 4. A temperatura de um lugar, objeto ou pessoa está relacionada com o quê? E o número 5, o que é calor, tá? Então, façam respostas bem bonitinhas, completas, para deixar bem caprichado o caderno de vocês, bom? Pessoal, então essas foram nossas atividades dessa semana. Façam com bastante capricho. Qualquer dúvida, mande mensagem perguntando. E até a próxima semana.